Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. A partir de agora, começando mais uma edição. Hoje é que dia mesmo? Terça-feira, né? Eu perdi completamente a noção, né? Hoje vamos tratar das possibilidades de Cruzeiro e Atlético. Será que dá para que o Galo busque aí o Corinthians e ganhe o título? É claro que a gente vai falar disso. E o Cruzeiro corre ainda algum risco? Cruzeiro de Mano Menezes, vamos falar de tudo isso aqui. Enfim, é um programa recheado mesmo sem Campeonato Brasileiro em andamento, né? Só daqui 9 dias. Estou aqui com o Juverci Júnior, Edu Panzi, Dimar Oliveira, Kika Branco para receber sua mensagem. Mas de cara eu já preciso dar um recado para você. Todos os mineiros eles podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, porque desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado. E aí arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Não sabia? É por isso que a gente sempre diz, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga ganha com a Loteria Mineira. Olha, quais são as chances do Atlético ser campeão brasileiro? O Cruzeiro permanece na Série A. Repórter André Salles, o repórter Galan, consultou um especialista dos números e tem as respostas para o torcedor. Veja aí. A última rodada foi boa para o Atlético, que goleou o Curitiba fora de casa e ainda viu o rival Corinthians tropeçar. Resultados que aumentaram o otimismo dos atleticanos. Eu acredito e todo atleticano tem que acreditar que nós vamos chegar lá. Com certeza, não deixa de desanimar nunca. Eu acredito muito. É lógico que o Corinthians está uma vantagem muito grande. Se o Galo não vacilar, dá para nós pegar esse título. Ainda tem chance, 5 pontinhos agora a diferença. Acho que dá sim. É Galo na cabeça. Já o Cruzeiro vive um novo momento. A vitória contra o Grêmio não veio, mas a Raposa abriu 6 pontos de distância para a zona de rebaixamento. Os cruzeirenses não querem nem saber de Série B. Acho que ele continua assim na primeira divisão. Esse ano não cai de jeito nenhum. Não, eu tenho certeza que não. Eu, como torcedor do Cruzeiro, fanático que sou, tô confiante de que não vai cair. Não tá muito bom não, mas não vai cair não. Já deu para perceber que o torcedor mineiro está confiante. Mas quais são as chances reais de Atlético e Cruzeiro neste Brasileirão? Viemos até o Instituto de Ciências Exatas da UFMG em busca de números. O professor Gilcione é um especialista em probabilidades no futebol e já traçou o caminho para o Galo levantar a taça de campeão. No momento o Atlético tem 17% de chance de ser campeão. Caso ele vença o Corinthians, essas chances vão dobrar, vão a 34%, 35%. Mas para o Atlético ser campeão, ele tem que almejar pelo menos 76 pontos. Se o Corinthians manter sua média, o Corinthians chegará a pelo menos 75 pontos. Então ele tem que almejar um ponto a mais. 76 é o mínimo que o Atlético tem que fazer para ser campeão, para ele sonhar com o título. Se ele, por acaso, fizer menos do que isso, ele tem que torcer muito para tropeço do Corinthians, que não estão ocorrendo. Por meio da análise de desempenho de mandantes e visitantes, o professor chega a 2 milhões de resultados. Em apenas 3% deles, o Cruzeiro terminaria entre os 4 piores. Manter a sua tendência, sua sequência de jogos, e dificilmente será rebaixado. Ele deve terminar o campeonato na faixa dos 50 pontos. Esse ano, com muito boa probabilidade, um time de salvar com 44, 45 pontos. Deve salvar com essa pontuação. Ele tem confrontos fáceis em casa e se ele exercer o seu fator campo, não será rebaixado. Atlético campeão brasileiro e Cruzeiro longe do Z4. De acordo com a matemática, é possível. Bom, então tá aí. Enquanto a gente assistir atentamente, como a gente sempre faz a matéria, né? Acabou rolando uma discussão aqui. O Juverci acredita que o Atlético ainda tem chance de brigar pelo título. Eduardo Panzi diz que não acredita. Dimar, eu não sei, vou saber agora. Boa tarde, Dimar. Boa tarde. Você acredita que ainda tem chance? O Cruzeiro tem alguma possibilidade ainda de ser rebaixado, Dimar?
ciências exatas, não é que o André falou que ele estava aí? É totalmente nada futebol, né? Porque se tem uma coisa que não é exata, é o futebol. Eu acho que o Atlético tem chance, continua batendo nessa tecla. A última rodada mostrou isso. Claro que é difícil, é complicado, a distância para o Corinthians. Eu concordo quando o Panzi diz, não que não tem chance, porque isso é só com ele, mas eu concordo quando ele diz que não é só a questão do confronto direto com o Corinthians. O Atlético está definitivamente proibido de errar. Isso é muito difícil no campeonato como esse, mas pode acontecer? Pode. A própria atuação do Atlético na última partida mostrou que ele tem condições de continuar brigando para não errar. É difícil, é complicado. E no caso do Cruzeiro, ele trabalha com 44 pontos, como o matemático disse, esse é o trabalho do Cruzeiro, tem 37 hoje, né? Eu acho que está livre dessa história, até pelo que tem jogado, a forma defensiva, o que o Mano vem apresentando e o que o time vem apresentando como sistema defensivo, claro que ele precisa pontuar. A questão do Goiás e os times que estão para baixo, eles levaram muito a questão da pontuação nos times do rebaixamento. O que mostra, Everton, e acho que isso a gente tem que falar muito, tecnicamente esse campeonato surpreendeu. Eu acho que surpreendeu em todos os sentidos, tanto na inovação de treinadores, a forma de jogar. Olha quantas equipes, você fala, o próprio Santos que estava lá embaixo, hoje é apontado como a equipe que melhor joga no Brasil. Então, eu acho que tecnicamente o nível desse campeonato foi muito melhor do que a gente imaginava e colocou nessa situação de pontuação. Eu escrevi no Twitter que nos campeonatos de 2013 e 2014 questionava-se a qualidade do campeonato e o Cruzeiro liderava. Que agora o Corinthians liderando. Que era uma idiotice. Né? Muita gente está dizendo que o nível é espetacular. Mas não é por causa do Corinthians, é por causa das outras equipes também. Eu não vejo tanta diferença, não. Mas, de fato, algumas equipes são mais consistentes. O Atlético, o próprio Corinthians. Também não vejo diferença nenhuma. O Botafogo foi o grande adversário de 2013. Ano passado eu nem lembro quem foi o adversário que deu mais trabalho. Grêmio, São Paulo e tal. Agora, eu gostaria de ouvi-lo. Eu respeito a sua opinião, embora entenda que você não tenha razão, mas gostaria de ouvi-lo. Câmera 2 aí, ô Pisquila. Você fala, você acredita no título do Atlético ainda? Cruzeiro ainda corre risco, o Eduardo Panzi? Fala lá, meu filho, para a câmera 2. Boa tarde, Everton, telespectador. Vamos ouvir da minha boca, que o Everton gosta de fazer onda, né? Que onda? É claro que o Atlético tem chance de ser campeão brasileiro, é óbvio. Matematicamente você olha para a tabela, é óbvio. Não é eu acho que tem chance, não. É certeza que tem matematicamente. Só que aí, a Admara acabou de dizer, futebol não é ciência exata. Você pega o Corinthians, você pega a campanha do Corinthians. A campanha do Corinthians, no geral, é melhor que a do Atlético. A campanha do Corinthians no primeiro turno foi melhor que a do Atlético. A campanha do Corinthians no retorno é melhor que a do Atlético. A campanha do Corinthians nas últimas 10 rodadas é melhor que a do Atlético. Por isso que fica difícil de imaginar que nas últimas 9 o apito para o Corinthians é melhor que para o Atlético. Tem isso também. Por isso que é difícil, Everton, telespectador, de imaginar que nas últimas 9 rodadas o Corinthians vai ter uma queda tão grande, porque além do Corinthians perder pontos, ele tem que perder 1 ponto mais 5 a mais que o Atlético. Porque o Atlético deve 5 para o Corinthians. Tem um confronto direto, pode... Vamos pensar igual o Calil, tem um confronto direto. Você não pode pensar em perda de pontos do Atlético para o Corinthians, então cai para 2 pontos. Ainda assim, são 2 pontos a mais, é uma rodada a mais à frente do Atlético. Então, é muito complicado. Aí você pega a tabela. A tabela para os dois é muito parecida, até porque tem um confronto direto. Se você, telespectador, se pegar a tabela e puxar na internet, os jogos, a dificuldade dos jogos é parecidíssima. Então... Por isso que eu acho que o Corinthians vai ter um tropeço ali, o Atlético pode ter aqui também, essas 2 rodadas mostraram isso. O Atlético tropeçou em Joinville, o Corinthians tropeçou em Campinas. O Atlético venceu em Coritiba, o Corinthians venceu em Santa Catarina. Pode ser assim até o final, matematicamente tem chance, mas eu não acredito que o Corinthians caia tanto de produção a ponto do Atlético tirar 5 pontos e ainda ficar 1 à frente. É a minha opinião. Torço para que consiga, mas acho muito difícil. O seu pessimismo é uma coisa realmente absurda. Pessimismo ou realismo? Não, pessimismo. Tudo bem. Pessimismo. Tudo bem. E como muda, né? Como muda a pessoa? Eu disse aqui ontem que com tudo isso que você disse, com tudo isso, colocando o Corinthians como um novo Barcelona, né? O Atlético está no encalço, cara.
O Atlético está no encalço. E um segundo, você falou do Cruzeiro. Se eu acho. Do Cruzeiro, se ele cai, se a chance de cair. Sim. Se eu acho difícil o Atlético tem um baita time tirar 5 pontos do Corinthians, essas porcarias que estão atrás do Cruzeiro, não tiram 6 pontos, o Cruzeiro nunca. O Cruzeiro não cai. Porcarias atrás do Cruzeiro. Os times de Santa Catarina são umas porcarias. Subiram para descer, todo mundo sabia disso. Isso vai girar o Brasil, hein? Não vai nada. Impressionante, né? Impressionante. Eu gostaria de ouvir. Alguma mentira? Por gentileza. Câmera 2. Cruzeiro, rebaixamento, Atlético, título, por favor. Como já vinha dito aqui vários programas, inclusive o Edu Pan sempre discordando em relação às possibilidades do Atlético, antes mesmo do Corinthians empatar no fim de semana, eu já acreditava que o Atlético poderia reverter essa situação sim. Agora acredito mais ainda. Tenho plenas convicções de que o Atlético vai chegar com essa diferença de apenas 1 ponto na 33ª rodada. Haja coração. Eu já disse isso há 3 semanas atrás. 1 ponto de diferença na 33ª rodada. Corinthians e Atlético aqui no Independência. O Atlético vai atropelar o Corinthians. Eu acho que o Atlético vai seguir assim rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvidas disso. Eu estou muito seguro, ao contrário do Panzi, que é um cara muito pessimista, né? Muito azedo nas opiniões. Engraçado, você tem que ter opinião igual a de vocês. Não é isso não. Eu tô quieto aqui, eu respeito a opinião de vocês. E eu tô respeitando a sua, não. Na semana passada ele falou que não tinha condição nenhuma, acabou, não foi isso que ele declarou aqui no programa, na quarta-feira? Acabou a disputa. Não falei nada disso. Pode pegar o... Pode pegar a lista aí. Você tá muito confortável, você vem aqui uma vez por semana, aí tem 2, 3 jogos, eu não falei? Aí fica uma semana, esquece, não toca no assunto. Muito confortável. Você indiretamente chamou ele de fofoqueiro e de que ele não trabalha, que só vem uma vez por semana. Aqui, por que vocês dois não montam um barraco e vão morar juntos? Estamos me chamando de Rony, estamos me chamando de chinelinho. Chinelinho, foi aquele que eu que estou lesionado. Você que está lesionado. É uma avaliação sua. Igual você acredita que o Atlético não vai levar o campeonato. Você sempre falou isso. Respeito a sua opinião. A minha opinião é completamente diferente. Nada disso. Em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro não tem chance nenhuma de cair. Eu já tinha dito isso também várias vezes. O Cruzeiro tem um time muito superior àqueles que estão atrás dele. Concordo, é difícil concordar com o Panzi por conta da acidez no limão, mas realmente os times de Santa Catarina, a velocidade que eles sobem a mesa para poder cair, concordo plenamente, eu acho que não tem como não. O Cruzeiro vai ficar com 50 pontos. Mas nada justifica... É a doçura do kiwi e a acidez do... Nada justifica você não respeitar a instituição. Eu, por exemplo, pretendo ir ao Oktoberfest. O Eduardo não pode descer no Salgado Filho. Salgado Filho é lá. Você viu o tempo que ele usou, né? Porcaria. É o que ele falou. Salgado Filho em Porto Alegre. Santa Catarina. Não, mas é porque eu errei o nome. Ele vai fazer uma escala lá para ver o Chico. Escala que se faria em Porto Alegre. Não, eu misturei. Eu vou lá em Porto Alegre para ir para Florianópolis. Então é o seguinte, você não pode... Como é que chama lá de Fortaleza? Não, como é que chama o aeroporto lá de Florianópolis, gente? Navegantes. Curioso, né? Navegantes, seu nome de um aeroporto, ou um apodo, né? Mas então o que eu estava dizendo é o seguinte, com tudo isso que o nobre colega disse, enaltecendo o Corinthians, em todas as suas nuances, o Atlético está no encalço. O Atlético questionado. Levi... Principalmente por você, não sei o quê. O time... perdeu fulano, perdeu ciclano, não sei o quê. Questiona-se o Léo Silva, a lentidão. Nós questionamos aqui a lentidão, não sei o quê. Giovanni Augusto fez uma partida ruim. Está na briga. Virou nada, Ontem eu estava ouvindo o Malcolm, atacante do Corinthians, dando uma entrevista lá em São Paulo, e falando, nós estamos preocupados sim. Por que não ficaria? Porque nós perdemos pontos. Por que não ficaria? Para a Ponte Preta. E o Atlético conquistou uma grande vitória diante do Coritiba que nós não acreditávamos que fosse acontecer. Todos falaram do Lucas Prato, todos E outra coisa, que direito, vocês, inclusive você tem. Não, eu não. Não estou falando de hoje, mas você duvidou em outras situações. Em relação a que direito vocês têm de duvidar do Atlético? Quem duvidou? Diante de tudo que fez nos últimos anos. Vem com essa não. Daquela Libertadores eu não duvidei de forma alguma. 4 anos, daquela Copa do Brasil excepcional. Daquele jogo da final na Recopa. Excepcional. Eu não duvidei do Atlético. Eu falei aqui esse ano não. Esse ano não. Mas em outros torneios sim. Eu falei em Copa do Brasil você não acreditava. Você não acreditava. Quando perdeu a primeira para o Corinthians por 2-0 da dancinha do Mano, você esteve no dia seguinte e falou, eu não acredito. Para mim já azedou. Tudo bem. Inclusive depois aí, da sim, dança, né? Eu assumo. O que eu digo, assumo. Não, eu não elogiei a dança não, mas realmente naquele jogo contra o Corinthians, realmente eu não acreditava então, não. Como é que vocês ousam duvidar da capacidade de um time que passou por tudo isso nos últimos 2 anos e conquistou, tendo ainda um confronto direto?
E mesmo com tudo isso que a gente consegue achar de negativo no Atlético, o time ainda está na briga. Everton, eu não estou duvidando da capacidade do Atlético. O Atlético tem total capacidade. Até se você comparar o Atlético com os outros 18, à exceção do Corinthians, o Atlético é melhor do que todos eles. Só que eu também não duvido da capacidade do Corinthians. Você não acha o Atlético melhor que o Corinthians, é isso? O campeonato está me mostrando que não é. Na pontuação matemática, mas na forma de jogar, também do jeito de jogar, você não acha? Você acha que a recomposição, o Atlético no início do campeonato era melhor que o Corinthians. O Corinthians, ao longo do campeonato, ficou melhor que o Atlético. Que oportunismo? O Corinthians está me mostrando isso, Eu olho para a tabela e emito a minha opinião. Então tá, então tem que sentar aqui na cadeira e falar, gente, o Atlético vai ser o campeão brasileiro, porque eu estou aqui em Belo Horizonte, então tem que falar isso. Eu vou provar a você que você está enganado. Tomara que seja, mas é muito complicado. O Atlético complicou a vida dele no campeonato. Não foi o melhor jogo do retorno do Atlético? Você disse que a tabela te mostra. Não lembro. Você disse que a tabela te mostra que o Corinthians é superior. A tabela mostra que os times que estão à frente do Cruzeiro são superiores. As últimas atuações do Corinthians me mostram isso. Os números? Claro. Você está pegando nos números. Deixa eu ouvir a Kika, a gente volta nessa discussão. Kika Branco está recebendo ali a opinião do torcedor cruzeirense e atleticano. Eu gostaria de ouvi-la, Kika. Boa tarde. Boa tarde. O torcedor cruzeirense, o assunto é o William, sendo ele o jogador que mais evoluiu o comando. Qual é a alternativa agora? E o Alisson Souza perguntando, é verdade que o Dedé está indo para o Palmeiras? Mentira. Agora, no Galo, todo mundo contrariando aqui o Edu Panzi, viu? Todo mundo muito otimista com o Atlético. Israel Avarenga, se essa folga não relaxar o time, igual no final do turno, o Galo tem condições de buscar o título. André Cardoso, o Galo vai ganhar do Inter e colar ainda mais no Corinthians. Matheus Viper, o Corinthians tem que perder só mais um jogo, porque no confronto direto vai dar Galo. E Franciele Vitória, no segundo tempo do jogo do Corinthians contra a Ponte, o Corinthians estava morto. Para mim, é o início do fim do timão. Viu, Panzi? Justamente. O problema é que eu ele morreu plenamente. O problema é que ele morreu no segundo tempo contra a Ponte, agora tem 10 dias de folga para recuperar. Torcedor inteligente. Não acho. Essa paralisação é muito mais benéfica para o Atlético do que para o Corinthians. Claro, recuperação dos dois lados. Muito mais benéfica para o Atlético. Claro. Eu acho que o Atlético vem de uma excelente vitória, o Corinthians vem de um pequeno tropeço. Isso pode falar, galera, os caras chegaram junto, nós temos um confronto direto, vamos segurar. Agora eles estão com um bafão aqui, ó. Ó, o Leão tá aqui em cima deles, ó. E eles estão tremendo. Claro, gente. O nosso ilustre telespectador tem razão. É uma derrota, galera. É uma derrota. Eu não vejo essa distância tão longa. Também não. Só que o telespectador não pode perder um, são 3. Vem pro outro, não aguenta. Não vai aguentar, meu irmão. Não vai aguentar. Vai tomar pra dentro e o Galo vai passar. Só que não pode esquecer que o Atlético também pode perder, gente. Não é só o Corinthians que pode tropeçar, não. Pode ter um tropeço pelo lado do Atlético. E pelo aproveitamento, o Atlético tropeçou mais que o Corinthians. O Atlético precisa ter uma campanha muito perfeita até o final do campeonato. O Atlético pode perder um jogo desses 9, na minha opinião. Se o Atlético não bater 78, 79, ele não ganha o Brasileiro, porque o Corinthians está muito mais próximo, está 5 pontos mais próximos de bater 77, 78 pontos que o Atlético. Essa é a grande dificuldade. O Atlético está 5 pontos atrás de uma grande equipe. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou tentando demonstrar. É outra grande equipe. Se o Atlético tiver 5 pontos atrás da Chapecoense, eu falar, tá, vai passar. Mas do Atlético Paranaense, mas é do Corinthians. É uma equipe do mesmo nível, um pouco melhor. Então, essa é a dificuldade. Já tá mudando, olha só. Agora já falou do mesmo nível, ó. Já tá regando. Tá, você tá regando. Todos fazedores. Não. Se o Atlético tem dificuldade, se o Atlético tem dificuldade para chegar ao título, o Corinthians tem também, gente. Mas está 5 pontos à frente. Eu não consigo olhar para o time do Corinthians como um todo e entender que ele é superior ao Atlético. Também não. É um time que é mais obediente taticamente. Mas é burocrático. Peraí, a defesa do Corinthians é a menos vazada do campeonato. Não, tudo bem, Dudu. O meio de campo do Corinthians está na seleção brasileira. Pô, gente. Ok, mas nós temos outras posições do Corinthians, Marum. Mas é muito equilibrado, não é superior assim, não. Os laterais do Atlético titulares são melhores, o goleiro do Atlético, para mim, é melhor. Também Eu acho o Gil melhor que o Leonardo Silva. Gente, futebol não é conjunto. Futebol não é conjunto, futebol é individualidade. Aí você pega o meio futebol é individualidade. Não, peraí, nós estamos estudando uma série de fatores.
O meio-campo do Corinthians acho melhor que o do Atlético. Isso, mas o Atlético tem melhores laterais, divide a defesa, tem melhor goleiro e o ataque é muito melhor. Muito melhor. O ataque é melhor. Muito O ataque é melhor. Então, quer mas dizer, o treinador do Corinthians é melhor, a defesa do Corinthians é mais regular, o meio de campo do Corinthians é muito melhor que o do Atlético, o ataque é melhor. Então, fica o treinador, a defesa, o meio campo contra o ataque. Por isso que o Corinthians é líder. O treinador é melhor? Muito melhor. O treinador Existem 2 pontos para serem Você tá tirados. brincando. 2. Para mim, 3 já era. Para mim é 5. Aí era 7, para mim que 7 era 5. Agora já caiu. 5 pontos. O Corinthians. Daqui a pouco o Corinthians empatou na hora que não podia empatar. Ele já entrou pressionado contra a Ponte Preta, porque ele viu que o Atlético atropelou o Coxa no fim de semana. Próxima rodada acontece isso Ele de já novo. entrou, Isso vai aí. acontecer, justamente é o que eu ia falar. Vai acontecer isso de novo, o Atlético vai vencer antes, o Corinthians vai entrar pressionado. Se ele tropeçar, aí, meu irmão. E aí é a aqui no equipe Independência. mais pressionada hoje é o Futurologia eu não Corinthians, posso ué. falar. Nós estamos recebendo algumas Futurologia, reclamações de torcedores do Cruzeiro, dizendo, pô, vocês não falam do Cruzeiro, que o Cruzeiro, meus caros, ele não cai. E ele não vai, eu não acredito que ele vá brigar no G4. Então ele já praticamente se segura, é evidente que tem que somar mais pontos e tal, mas as rodadas que ainda temos pela frente são suficientes, principalmente pela bola e consistência que o Mano deu ao Cruzeiro. Que belo jogo contra o Grêmio, né? Muito Belo bom, jogo. pô. Uma pena. Uma Eu das que melhores tenho partidas o do Edu Cruzeiro também no ano. tem o hábito de ouvir quase que diariamente a imprensa gaúcha elogiando demais o Cruzeiro. Olha, gente, como é que esse time está nessa situação? Porque eu consigo Ninguém agora, acredita. Mas aí a eu consigo explicação está agora, na ponta da língua, Na né? A ponta da insistência língua, com o é. Luxemburgo. Tem um mês Claro, apenas o trabalho do Mano Menezes, a equipe se acertou agora. Um mês e mudou tanto. Um mês, justamente. Um mês Mudou e de uma mudou pena. tanto. Uma pena não É ter por isso vencido. que eu disse aqui, e aí eu dou a maior palmatória, já falei isso para o Edu, inclusive, nos almoços que ele me paga quase que diariamente, disse a ele, o que eu pensava do Luxemburgo caiu por terra com a chegada do Mano. Justamente. Eu ainda acreditava num Luxemburgo, olhando para o currículo dele, eu ainda acreditava. Quando o Mano chegou e deu essa consistência ao time, eu falei, é treinador mesmo. Organização. Treinador mesmo. Para quem não acredita em treinador... O Grêmio não viu a cor da bola. O Grêmio não conseguiu finalizar. Deu O Grêmio não viu a espaço cor da o tempo bola. inteiro. E ao contrário, o Grêmio, na hora que ele chegou, ele falou assim, ó, a parada tá ficando torta, vamos segurar o empatezinho. Vamos fazer um pontinho aqui no Mineirão, já que eles estão perdendo gols, vamos segurar a onda, vamos voltar com um ponto. Um time que briga para ser campeão. A gente não pode esquecer que o Grêmio também está na briga. Independentemente de um pouco da distância. E que fora de casa joga muito bem. E que fora de casa joga melhor do que o Atlético tirou pontos do Corinthians. Justamente. Veio aqui, tomou um sufoco do Cruzeiro e merecia ter perdido. Pois é, aí entra o papel, o dedo. Você sentiu o dedo do Mano? Claro. Totalmente. Sem trocadilho, mas tudo bem. Deixa eu dar um recado para você. Então. Sacanagem. Eu preciso falar sobre a questão do Dedé. Eu tô querendo rir. É porque teve sacanagem. Eu tô querendo rir. Eu respondi muito Você quer rápido. prestar atenção, Juventus? Estávamos um dia desses na Band News, e aí surgiu um assunto, um negócio de mangueirão. Lá. Verdade. Lá no estado do Pará. Eu perguntei a Dimara, inocente. Eu sou uma pessoa inocente. Foi. Porque eles dizem que eu tenho uma certa simpatia, carisma. Isso é de um meninão. Eu sou uma criança. Então eu perguntei, Dimara, você já entrou no Mangueirão, Dimara? Nossa, várias vezes. Eu fui com o Cruzeiro na Copa dos A Campeões. pessoa assumir que já entrou, né? Qual o problema? Não, no estádio, trabalhando como repórter. A questão do Dedé. A questão do Dedé. Vejam vocês. Surgiu a informação de que o Dedé estaria seguindo para o Palmeiras, não é? Já estaria em negociação e tal. E aí, surgiu na Fox, eu não sei se foi o PVC que disse, eu não sei se foi o PVC ou se foi outro jornalista, algum repórter e tal, mas surgiu na Fox. E aí, a diretoria negou prontamente, o Dedé negou, inclusive, dando em rede um social. esporro geral no Twitter. Né? Daqui a pouco nós temos o Twitter aí e tal. E hoje pela manhã eu falei com o Marcelo Oliveira, Marcelo Everton, eu sinceramente não tenho essa informação. Eu me reservo no direito de não acreditar em você, Marcelo, mas tudo bem. Até porque você não ia assumir, porque senão eu chego aqui e falo, não mentiu o segredo e a gente conta, né? Claro. Então o Marcelo disse, não estou sabendo de nada. Aí perguntei o negócio do Arouca e tal, né? Só para falar no jogo aberto ali. Mas o negócio não avançou. Mas a, entre aspas, revolta do Dedé me mostra alguma coisa. Vocês acreditam nisso? A gente tem um exemplo aqui na casa, do Marcos Rocha, que o Diogo Ramalho falou do interesse do futebol português. O Marcos Rocha foi às redes sociais, cheio de mimimi, e depois ficou provado que teve. Então, o jogador, Dedé, às vezes você não foi e falou com o cara da Fox. O seu pai, seu tio também não. Mas o empresário pode ter lá buzinar. E ele é fatiado. Os e ele é fatiado. O torcedor não tem que brigar comigo, com o Edu, com a Dimara, com o Juversi, porque nós estamos falando. É o feeling, cara. Quando o cara passa um recibaço desse, opa,
ficou muito chateado, né? Falou, pô, respeita. Não, a gente respeita. Mas o jogador é fatiado, né? E um grupo de investidores. Será que eles vão esperar o Dedé voltar, entrar em forma, atuar mais uma temporada para depois tentar levantar dinheiro? Ninguém, nenhum investidor, pessoal, coloca dinheiro num negócio como foi o do Dedé, simplesmente por paixão pelo futebol. De forma alguma. Ah, não, eu vou ajudar o meu time. Não, o cara quer ter lucro em cima daquilo ali. É paixão para torcedor. Para quem coloca dinheiro é business, é negócio e eles querem ganhar dinheiro. Mostra aí o Twitter do Dedé, o menino capeta. Olha aí, ó, vem passar o que estou passando. Não, vamos de baixo para cima, né? Só rindo. Segunda vez que o comentarista da Fox me coloca no Palmeiras sem existir absolutamente nada. O outro ainda vai, diz que vou ser reforço para o Cruzeiro, ser reforço se eu sair. Bicampeão brasileiro, há 10 meses machucado e ainda tome crítica. Vem passar o que estou passando para ver o que é bom. Fica sentadinho ali falando, deve ser merda, né? É mentira, é muito mole e tal. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você ter a informação, divulgar que existe uma possibilidade da ida dele para o Palmeiras é uma coisa. Agora, dizer que o Cruzeiro terá um reforço com a saída dele é um baita de um recalque. Ele foi enfático nas palavras dele. Ele demonstrou toda a insatisfação dele. Eu não acho que, quando você é enfático, ele foi nas palavras de que não quer sair, de que é uma pura mentira, que é o termo que ele usou. Eu acho eu acho que a insatisfação... Você pode trabalhar com esse tipo de palavra de forma equivocada para tentar esconder uma situação. Outra coisa, é 1 ano no Cruzeiro em tratamento sem jogar. Ele não vai ter coragem de dar, quer dizer, pelo menos eu acho que ele como atleta, não sei o grupo, depende dele, né? Não sei como o grupo de empresários trataria essa situação, mas você passar 1 ano em tratamento no clube, ser bicampeão brasileiro e simplesmente virar as costas depois que você se recupera e ir embora. Mas você não é ele, é a insatisfação. É o que eu acabei de falar. Ele é atleta e o grupo de empresários é outra situação. O empresário visa lucro. Quando a gente faz algum comentário aqui em cima de determinado atleta e tal, e às vezes somos muito criticados, a gente está aqui vivendo o dia a dia. Então, às vezes, você recebe uma informação que chega de uma fonte, Agora, o cara dizer que é um reforço para o Cruzeiro a saída do Dedé mostra um desconhecimento muito grande. Né? Porque o Dedé, pela questão do potencial, é o melhor zagueiro do Cruzeiro. Potencial, pouca idade, explosão, do Brasil, inclusive. Claro. O cara tem 9 meses que está se recuperando. Então, você criticar com ele se recuperando, meu Deus. Tá, né? Mas ele tá ali, ele é jogador de futebol, ele recebe bem pela imagem dele, ele tá ali para receber crítica também. Não adianta ficar com mimimi por causa de crítica. Se o cara pensa isso, o problema é do cara. Não tem que responder o cara pelo Twitter, não. O cara acha que você vai ser um reforço se você sair, deixa ele achar, mostra dentro de campo que não é. Mas ele ia falar pra quê? Na entrevista ele dá. Quer dizer que um comentarista pode falar o que quiser, a pessoa não pode responder? Só porque ele é um atleta, porque ele é uma pessoa pública? Pode responder. Respondeu, fazer o quê? O Twitter é dele. Ninguém nem está entrevistando ele, vai responder aonde? Gente, não precisa gritar. Ele tá ali pra crítica. Ele tá ali, ele pode receber crítica. O Dedé, eu tô aqui, eu falei que eu acho que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, deve ter um monte de gente me xingando no Twitter. Mas eu tô aqui pra isso, não tem dúvida. E se tiver xingando, daí? Agora. Mas a insatisfação dele foi com o posicionamento de dizer aí eu vou sair que ele seria um reforço. Eu vou sair respondendo um por um que tiver me xingando. Uma coisa é, fulano vai ser negociado, pode ser negociado, ele é de um grupo de investidores. E também é o seguinte, quem disse que ele tá nos planos do Cruzeiro para a próxima temporada? O Cruzeiro vai ter uma reformulação inteira. A gente sabe disso. E a chateação dele eu entendo e acho normal. Eu acho que ninguém julga. Ele não contundiu porque ele quis. Ele não está 10 meses parado porque ele quis. Quando ele se contundiu, ele estava muito bem no Cruzeiro. E o que ele está defendendo é a situação dele como jogador e o respeito dele como profissional. Tem determinados jogadores que não aceitam uma vírgula de crítica. Você imagina o Fabiano do Cruzeiro, o Patrick do Atlético, o Dato, você já viu eles irem... Conceição? O Emerson Conceição e vários outros. O Botelho! Você já viu esses caras irem para Twitter, para microfone, para xingar quem criticou eles, sendo que a crítica é toda hora? Ah, mas eles são ruins, eles têm que ser criticados. Xingando, né? Mas não, isso que eu tô falando, assim, os caras aceitam e tentam trabalhar dentro de campo, mostrar dentro de campo. Agora, tem jogador que vem uma criticazinha, quanto tempo não se fala em Dedé? Aí vem uma crítica, ele vem, não pode falar isso, não pode falar aquilo. A menos, gente. A crítica foi a contusão
confusão, O cara não tá nem jogando. Ele não tá nem jogando. Um cara que Não, o cara não bateu porque ele não tá jogando. O cara bateu nele. O Dedé falhou muito com o Cruzeiro também. A gente não pode esquecer disso. Mas dizer que é reforço é desconhecimento. Pro cara que criticou Por que é reforço? Vai reforço pro Cruzeiro e reforço pro Palmeiras ao mesmo tempo? Eu não tô entendendo mais nada. Eu critico, ele tá saindo do Cruzeiro, então é ótimo para o Cruzeiro ele sair. E pro Palmeiras é ótimo contratar. É um contrassenso desgraçado. Eu também acho, mas o cara tem direito. Deixa eu mandar um abraço pro Regis aqui. Está assistindo a gente lá em Divinópolis. Aliás, Divinópolis não deve estar aqui, mas ele é de Divinópolis. Grande Regis, está dizendo que eu estou muito magro. Estou ficando. O Silvio Júnior também, da nossa Rádio Minas lá, lá de Divinópolis, está ligado aqui. Muito obrigado. Abraço a todos. E algumas mensagens aqui que a Kika vai ler agora para você, Edu. Eu vou passar pela Kika rápido aqui, pega leve no xingamento. E daqui a pouco eu vou ter um recado rápido. Põe a Kika comigo aqui. Kika, como é que está o andamento das redes sociais? Ela está calma. Vamos saber o que o povo fala de Eduardo de Oliveira Barreto Panzi. Na verdade, o Eduardo Panzi recebeu aqui muitos elogios, mas por coincidência só de torcedor cruzeirense. É o caso aqui da Ludiele. Concordo com você, o Galo não vai ser campeão, você é realista e o Cruzeiro é time grande, não cai. Isso é o que todo torcedor cruzeirense mandou aqui. O Galo, ninguém falou nada, não. O assunto do atleticano aqui é outro. O Antônio Domingues disse que foi só abolir a concentração, o Galo caiu de produção, dormir em casa não é a mesma coisa. O Júnior Neves disse que a situação do Atlético e Corinthians está idêntica de Cruzeiro e São Paulo no ano passado e deu o Cruzeiro. E o Ted Augusto diz que o Corinthians tem um gatilho de emergência. Pode ter certeza que no próximo jogo vai ter influência dos árbitros. Olha aí, eu quero saber de vocês na volta se há influência a questão da concentração. Você aí está precisando de uma mãozinha para acertar a sua situação? Aqui está a solução, empréstimo pessoal da casa, hein? É aquela ajudinha que você precisa para organizar as suas contas e a sua vida. Com ele, você pode quitar prestações, viu, Ike Batista? Fazer compras com tranquilidade, pagar todas as suas contas. É um alívio e tanto, hein? E para contratar e pagar é mais fácil ainda. Afinal, com o empréstimo pessoal da casa, você tem dinheiro na mão e na hora. E detalhe, pagamento facilitado no cheque ou no carnê, com prestações que cabem no seu bolso. Quer uma mãozinha aí para resolver sua situação? Ligue agora mesmo para esses números que estão na sua tela e conte com o empréstimo pessoal da casa, Central de Atendimento da Casa, 0800 039 1212, 0800 039 1212, da Casa Financeira, mais crédito, mais confiança. Eu vou ali pegar um bocado e volto em 2 minutos, não saia daí, até já. Os donos da bola. Oferecimento.